E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Passaram o mês de semana? Eu tô gravando hoje, dia 21, é feriado, né? Vou tentar postar amanhã. Eu prometo que eu vou tentar ser bem rápido no vídeo da semana, né? Pessoal que me acompanha aí. E eu tô querendo conversar com vocês sobre um assunto que tangencia com o que a gente conversou semana passada, que é a respeito das civilizações, como ela surgiu, né? Os processos que a gente conversou no vídeo passado, né? Vou deixar no link nos cards finais depois, para quem quiser, que não acompanhou, depois você dá uma acompanhada lá. Uma das características da civilização que foi desenvolvida com o tempo, inclusive aconteceu lá na Mesopotâmia, foi o surgimento dos impérios. Os impérios, eles são uma unidade política diferente do que a gente convenciona chamar de apenas reino ou estado. O império ele tem algumas características específicas. E é interessante para gente que gosta de ler história ter essa noção, ter esse entendimento. Porque uma das características marcantes dos impérios não é o seu poder, a sua longevidade, mas assim a sua decadência. É. Não existe um império na história que durou para sempre. E estou querendo trazer aqui para vocês, né, uma proposta de a gente conversar sobre isso. O que leva impérios aparentemente, né, poderosos, a gente vai conversar sobre alguns aqui inclusive, o que leva eles a cair, a se, né, degradar e os processos que isso acontece. Nós vimos que hoje em dia, já conversamos sobre isso nos vídeos anteriores, por exemplo, os impérios modernos, né, que são Rússia, China, Estados Unidos, né, outros países mais poderosos também, né, principalmente no hemisfério norte, eles, quem olha assim para eles pensa que eles vão durar para sempre e não vão. No caso império, o conceito mais aceito é o conceito de que o império ele é uma organização política que ele exerce influência e poder a partir de um ponto centralizado que se expande para outras regiões, outros territórios, outros povos. Então o império é isso. Ele tem uma autoridade centralizada, ele tem uma expansão ou extensão territorial normalmente crescente. Ele tem uma diversidade populacional, étnica e cultural muito grande, porque uma etnia passa a dominar outra etnia ou outra cultura. Então isso daí expande a demografia desse poder político, né, centralizador. Uma coisa também que nesse processo acontece é que o império ele enriquece muito, né, dependendo do governante, é óbvio, né? E além disso, por causa dessa riqueza, passa a crescer um sentimento de, de autoridade muito específica. Por exemplo, existe a partir daí, desse ponto, por exemplo, eu domino outro território. Se eu começo a dominar esse território, eu automaticamente vou querer eliminar desse território conquistado a sua cultura, a sua língua e impor a minha. Tanto é que o termo imperialismo, ele abarca esse sentido de eu sou um império, domino você, que é uma outra unidade política diferente da minha, mas eu acabei dominando você, e eu tiro tudo seu para mim, me enriqueço e coloco em você a minha ideologia, os meus pensamentos, a minha religião. E impérios, eles são caracterizados dessa forma. E, de acordo com a história, a arqueologia, o primeiro império que se tem em registro é o Império Acadiano. O Império Acadiano ele durou de 2334 a 2154 a.C. Ele foi fundado por Sargão o Grande, que, né, por extensão, é o primeiro imperador do mundo, digamos assim. E ele abrangeu uma grande faixa da Mesopotâmia, chegando até o Levante e alguns indícios de que ele chegou até a região do Mediterrâneo. Então ele foi um dos primeiros, pelo menos o que tem registro, o primeiro império organizado nesses moldes que do conceito que eu trouxe para vocês. E ele serviu de base ou estrutura, modelo, podemos dizer assim até,
para outros impérios que surgiram depois dele. A dinastia que surgiu de Sargão, que não durou muito tempo, inclusive, né, se não me engano foram só 3 ou 4 gerações de monarcas da linhagem de Sargão. Esses monarcas eles estabeleceram um modelo que outros que vieram depois ali naquela região aplicaram, né, como os gútios, né, que foram os que dominaram os acadianos. Depois foram os sumérios, né, com a terceira dinastia de Ur, que foi fundada pelo monarca, né, o Lugal, Ur-Nammu. Depois dele foi o primeiro império babilônico, né, que foi o monarca Hammurabi, que estabeleceu um código de leis, estabeleceu uma política centralizadora, ampliando os poderes que Sargão da Cádia havia estabelecido inicialmente, séculos antes. Depois do primeiro império babilônico foram os assírios. Depois dos assírios foi o império neobabilônico, que foi uma outra unidade política, né? Que são os babilônicos que a gente vê na Bíblia, né? Por exemplo, como Nabucodonosor e outros, Nabonido. Depois foi o Império Persa, Aquemênida. E a gente vai ficar listando aqui até hoje em dia. É muita organização política, muito império. Mas todos eles têm o mesmo molde, a mesma característica. Um poder centralizador, um monarca, que normalmente ele tem bastante influência, né? E um exército poderoso. É sempre assim. E é onde ele impõe a outros povos vizinhos a sua autoridade, o seu poder. Então, isso é um império, né? E começou com os acadianos. Então, os impérios eles têm essas características, né? E qualquer império que você for aprender ou estudar, em qualquer livro de história, você vai ver que eles têm esse modus operandi de funcionar. Só que, igualmente, assim como eles ascendem, dominam e se expandem, a queda deles também segue o mesmo padrão de comportamento. Uma das coisas que eu elenquei aqui, 3 pontos principais que eu acho que, né, o que eu entendo, né, quando eu leio, que conduzem à queda desses impérios. Não só os do passado, mas se a gente for parar para pensar, os de hoje também vão seguir o mesmo padrão. Uma das primeiras coisas que a gente pode elencar aqui é o excesso de confiança e imposição da sua legitimidade. Isso aí a gente pode entender como sendo, por exemplo, como eu comentei agora há pouco, sobre a arrogância de reduzir a capacidade de ouvir críticas acerca do modo de governo. Ou seja, né, não sei se eu fui bem claro aqui, mas é assim, eu sou monarca, você não me critica, eu estou fazendo só merda, né? Desculpa a expressão, mas só fazendo merda. Daí você está vendo e não pode falar, porque senão eu simplesmente corto a sua cabeça, né? Ó, a rainha de copas, né? Cortem as cabeças. Mas, né, voltando, né? Os impérios, eles têm essa característica. Normalmente eles são começados por líderes poderosos, né? Guerreiros, monarcas, né? Os caras. Só que com o tempo, as descendências deles, os monarcas que vão surgindo depois, eles têm a tendência, meio que um padrão até inclusive, de decadência. Isso aconteceu com os acadianos, aconteceu com os sumérios, aconteceu com os egípcios, que também tinham, né, o seu modo de sistema imperialista em certo momento da sua história, com os romanos. Então, o excesso de confiança, ele corrói a legitimidade. Porque, para e pensa, um monarca ele está fazendo só coisa errada. Às vezes é um ser até, né, tímido intelectualmente, né, para não chamar de outra coisa. E eu, que sou um servo, eu sou mais forte, mais inteligente, eu posso ficar no lugar dele. É onde acontecem as quedas, nos golpes de Estado. Normalmente algum general, algum sacerdote, alguém poderoso dentro ali da corte que acaba, né, destruindo uma linhagem dinástica imperial. E é onde os impérios corroem e caem. E isso daí a gente consegue observar em todo o império da história.
todos. Pelo menos assim. Eu não consigo lembrar agora de algum império que não caiu também por esse motivo. Isso daí, ele conduz a um segundo ponto que eu gostaria de elencar aqui para vocês, que é a erosão lenta das bases sociais e materiais desse império. Entende? Por exemplo, o desgaste, a desigualdade, as diferenças sociais, a disparidade das classes, né, a nobreza ou a plebe, isso tudo impõe um desligamento social das bases do governo, da política, daquele império. Um exemplo disso que a gente pode analisar são o Império Romano. Eu gosto muito de ler sobre o Império Romano. Eu sou bastante aficionado pelo Império Romano, eu gosto bastante. E o Império Romano ele tem uma das características marcantes porque ele durou muito tempo e ele passou por todos esses processos. Né? E nas fases finais do Império Romano, o sistema político, o sistema religioso, ele estava todo corroído junto com a parte social. Então, esse desgaste é visto não só, logicamente, no Império Romano, mas é visto em todos os outros, como o Império Babilônico, o Império Aquemênida, outro império também que corroeu dessa forma foi o Império Helênico, de Alexandre o Grande. Essa erosão das bases e dos materiais, inclusive os materiais também, porque, para e pensa, a expansão ela requer materiais para isso. Ela requer armas, ela requer tropas, ela requer dinheiro, requer alimento. Então, isso tem a tendência de, consequentemente, quanto mais você expande, mais você gasta. É a economia básica. A economia cai, a sociedade decai. Os líderes eles não são vistos mais como divinos ou como seres assim acima da média. A nobreza começa a ser vista como algo deletério para a sociedade. Então, isso tudo acaba corroendo as bases do império, da sociedade. Daí, para piorar, isso daí entra na terceira forma, ou padrão, que a gente pode dizer, que leva à condução da queda de um império, que são os choques internos. Choques internos e externos. Porque, para e pensa, se tem um império que é poderoso, rico e está em decadência, e eu sou um governo menor, um reino menor, eu quero aquilo lá para mim, eu vou aproveitar a fraqueza daquele governo. É onde aparecem inimigos, onde surgem inimigos, tanto por fora como por dentro. Então, daí o império ele vai ruir. Roma, por exemplo, foi assim. Nas fases finais de Roma, os bárbaros, eles começaram a invadir. Os godos, os visigodos, eles começaram a invadir e tomaram toda aquela região ali do Império do Ocidente. E o Império do Ocidente ruiu. Depois do Império do Oriente, ele permaneceu por mais alguns séculos, mas ainda assim, aí você consegue perceber que mesmo o nome mantendo não era o mesmo Império Romano. Tinha outras características, tinha outra geografia, não ficava nem mais em Roma. Então você entende? Não é só manter um nome que mantenha uma coesão social ou política de um império. Mas é sim a sua resistência, a sua permanência. E esses padrões de queda que todo império ele passa, ele é visto em quase 100% das vezes, pelo menos é o que eu percebi lendo sobre isso aqui. Eu não consigo imaginar um outro império que durou tanto tempo assim e que não foi corroído por esses motivos. E esses padrões, obviamente, eles são variáveis, dependendo da região, dependendo da cultura, dependendo do sistema político. Logicamente que ele tem as suas variações, as suas regionalizações. Então, o que a gente pode observar pela história é que não só não devemos romantizar as quedas dos impérios, como a gente tem que entender que isso tudo tem um alto custo em vidas humanas,
em danos morais, em danos materiais. Não é só um colapso geopolítico, né? São rupturas que afetam vidas, né? Afetam a segurança, a memória coletiva de uma população. Isso por quê? Porque os líderes, os monarcas, eles não resistem à pressão populacional por muito tempo. E a história ela está, né, preenchida com relatos assim. Não só da antiguidade, os mais modernos, né, que a gente pode ver como o Império Bizantino, o Império Russo, o Império Britânico, todos eles ruíram com essa sequência de eventos e isso trouxe muito dano. Como por exemplo, na época da Primeira Guerra Mundial, havia o Império Austro-Húngaro, por causa de uma rusga entre países, ocorreu milhões de mortes. O império ele foi ruído, né? Outras nações, potências dominaram, surgiram. Então não é isso por quê? Por causa da arrogância. Né? Como assim? Eu vou ceder para você. Então isso daí são aprendizados que a gente consegue ver quando lê ou estuda esses pontos. E a gente, logicamente, não somos políticos, não somos imperadores, né? Mas a gente for levar para a nossa vida pessoal, faz algum sentido. Pelo menos eu vejo assim. De uma certa forma, somos, né, assim, imperadores ou monarcas. E assim como eles cometeram esses erros no passado, perderam seus tronos, perderam a sua influência, seus impérios, se nós também, no âmbito pessoal mesmo, não entendermos que isso também pode acontecer com a gente, perdermos as nossas influências, os nossos territórios, né, por assim dizer, isso daí pode ser um prejuízo muito grande. Muitas vezes em questão material, questão até de vidas. Então a história ela é fascinante, pelo menos para mim, nesse aspecto, porque a repetição de ciclos é um sinal que o poder absoluto ele tende a corroer a sua própria base. Entende? Por exemplo, se você não cuidar da sua base, no caso, né, no âmbito pessoal, que é a sua mente, o seu corpo, o que você alimenta na sua mente, o seu lado espiritual. Se você não cuida disso, a sua base, né, as pessoas à sua volta, as suas relações, você não dá valor a isso, então tudo isso vai corroer. Você pode estar em cima, mas você tem uma base. Tem que cuidar dessa base. E olha, eu digo para vocês, ler e estudar a história é fascinante. Você viaja no tempo, você aprende sobre esses impérios do passado, você vê como eles surgiram, caíram, você vê números, você vê expansões. Mas tudo isso é um reflexo de uma mente humana. Nós humanos, né? E se expandiram, dominaram, conquistaram. Eles todos partiram da mente de um homem. Então, a base dos impérios é a nossa mente. Você pode não ser um imperador, né? Talvez, né? Mas a nossa mente ela tem que funcionar de uma forma parecida. Ela tende a funcionar de forma parecida. Porque você domina as suas coisas, ou as coisas suas te dominam. Entende a reflexão? Então, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês, propor para vocês uma reflexão, pegar um ponto histórico que particularmente eu gosto bastante de conversar. Não quero me estender muito aqui. Esses vídeos de quarta-feira eu quero pegar vocês assim para conversar só. Eu não quero ficar dando aula, ficar falando, né, parolando aqui a esmo, né? Mas trazer vocês para junto de mim e a gente conversar, ter esse papo, tá bom? Semana que vem a gente conversa mais um pouquinho, tá? Eu vou tentar trazer alguma coisa na mesma toada e estou aberto a sugestões também, se vocês tiverem sugestões aí, a gente vai conversando com o tempo. Os vídeos, os shorts que eu costumo fazer durante a semana, eu estou atrasado, né? Eu não estou conseguindo fazer, eu estou com outras tarefas aqui, eu estou
Tô para fazer outras coisas, tô fazendo outras coisas, não tô conseguindo ter tempo para isso. Faço tudo sozinho, daí não consigo fazer. Mas aos poucos eu vou voltando à rotina do canal aqui, tá bom? Pessoal, obrigado a atenção de vocês, obrigado pelo papo, né? Semana que vem a gente conversa mais, tá bom? Falou, até a próxima história.